Oi, gente, tudo bem? Gente, aproveitando, né, aqui o dia de hoje, tá um dia bonito. Eu já saí hoje de manhã com o Leandro, a gente já foi gravar algumas músicas que ele posta no canal dele, tanto no canal como no Instagram. E eu tô bem feliz de estar gravando esse vídeo aqui pra vocês. Enfim, procrastino bastante, já faz muitos anos, na verdade, que eu sempre quis ter um canal no YouTube. Nunca fiz isso antes, mas agora, com essa música, né, que algumas pessoas se inscreveram aqui, eu pretendo manter esse canal aqui ativo e não me esquecer dele e não só vir falar aqui quando tiver música. Mas eu queria falar um pouco pra vocês como foi o processo de composição da música Coberto de Misericórdia, né? É uma música que eu comecei a compor ela, na verdade, quando eu tava no meu Fascinação. Então a gente passou 5 meses estudando o Salmo 103. Fascinação é um curso, tá? Um curso de devoção, onde eu passei 5 meses da minha vida numa base missionária lá em Florianópolis, que é a F-Hop, que ficou bem conhecida pelas músicas como Boa Parte, né? A música Como Maria, ou Tu és por quem a minha alma esperou. Enfim, esse ministério de louvor tem uma igreja local, tem uma base missionária. E eu passei 5 meses lá em 2022 na F-Hop. Então eu morei lá, servi na sala de oração, e nesse período que eu passei servindo a sala de oração, eu fazia parte de um time da sala. Eu cantava, então eu fazia coros, eu fazia os antifonais, né, que eram as orações de formas cantadas que nós fazíamos. E aí, em um daqueles turnos de adoração com a palavra, como eu falei, estudando o Salmo 103, a gente estava cantando sobre o Senhor, que é tardio em irar-se, perdoa, nos cura, Ele afasta de nós os nossos pecados. E em um desses coros que eu fiz esse coro. E esse Deus que é rico em misericórdia, me estendeu sua graça. E aí depois eu fiz essa parte no turno. O restante da música eu fiz a ponte, né, que é o E eu fui coberto de misericórdia, que é o nome da música, coberto de misericórdia. E aí eu tava refletindo sobre isso e explicar pra vocês, né, de uma forma também, quando eu penso em eu fui coberto de misericórdia, e como assim eu fui coberto de misericórdia? E pensando sobre, voltando lá em Gênesis 3, né, quando o Senhor, ele colocou o homem, na verdade, quando relata, né, a queda do homem e da mulher, então o Senhor tinha dito, comam de todas as árvores do jardim, né? Vocês podem usufruir de tudo do jardim, só não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se isso acontecer, certamente morrerão, né? Ele afirmou isso para o homem, então ele falou, certamente morrerás. Então, mais tarde, quando a serpente, ela veio e ela enganou a mulher, ela afirmou, ela na verdade falou ao contrário uma coisa que Deus disse. Ele falou, certamente morrerás. E ela disse, não, vocês não vão morrer. Vocês vão se tornar iguais a Deus e vocês não vão morrer. Mas Deus havia afirmado que certamente iriam morrer. E aí, quando eles, né, comem do fruto proibido, eles pecam pelo Senhor mesmo, então eles se envergonham da sua nudez. Isso já fala muito comigo sobre estar nu, né? Reconhecermos que nós somos nus diante de Deus. E essa pegada do eu fui coberto é literalmente. Então, eu fui coberto. Eu estava exposto ao castigo de Deus. Eu estava exposta em vergonha ao Deus que estava vindo, né, na viração do dia. Talvez eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, mas talvez se for na viração do dia, imagina, você num dia normal, e aí você peca, Deus vem, você reconhece que você está nu, você está vulnerável ao castigo de Deus naquele momento na sua vida. E aí eu penso, eu fui coberto. E aí quando o Senhor, ele afirma, certamente morrerás, Deus, ele não mudou de ideia. Não é que Deus se arrependeu do que ele falou. Não. Deus simplesmente foi misericordioso, né? Esse Deus que é rico em misericórdia não mudou de ideia. Mas naquela tarde, naquela viração de dia, não foi Adão e Eva que morreram. Outra pessoa, ou nesse caso, outro alguém,
outro ser vivo morreu naquela tarde. E eu penso que Adão e Eva foram poupados, e a Bíblia fala que eles foram cobertos, eles foram vestidos de pele de animal. Então eu penso em quem? Eu penso em Jesus. Então, de repente, estava passando por ali um animal, não sei, vou colocar aqui um cordeiro, estava passando um cordeiro naquela tarde por ali, e Deus fez, então é esse aqui, um cordeiro. Então, a gente tá falando do Éden, onde os animais eram perfeitos, então eu imagino que o animal não tinha defeito, não tinha mancha, não tinha mácula, ele era perfeito, era um animal perfeito. Era um sacrifício perfeito para aquela tarde. Então eu penso, o Deus que disse que faria isso, não é que ele não fez, ele foi misericordioso, ele fez com outro ser vivo. Então, ao invés de Adão e Eva morrerem, né, naquele dia, porque claro que mais tarde eles morreram, sei lá, de velhice, causas naturais, eu não sei. Mas naquela tarde eles não morreram, certamente eles não morreram. Mas Deus não voltou atrás. E aí, pra mim, essa já é a maior referência do amor de Deus, através do seu filho naquela cruz, desde o Éden. Então eu penso que naquela tarde, naquela viração do dia, ao entardecer, eles foram poupados da morte, mas alguém morreu no lugar deles. E aí a gente vem e fala do Cordeiro de Deus. E aí naquela tarde eles foram cobertos pela pele do Cordeiro, mas o Cordeiro morreu. E aí eu penso nisso e eu sempre olho para Jesus, olho para a cruz e fico, uau, né? Deus, ele já tinha meio que algo em mente do que fazer. Na verdade, o Cordeiro de Deus imolado desde a fundação do mundo, né, já era algo que Deus, ele já tinha em mente, se é que podemos falar dessa forma. Mas naquela tarde eles foram cobertos. E quando eu penso nessa música, eu penso nisso. Eu penso, e eu fui coberto de misericórdia. E aí eu penso, nossa, eu estava completamente vulnerável ao que Deus poderia e deveria ter feito, né? Porque ele disse que ele faria isso. Mas eu fui coberta. Eu era estava nua, exposta a realmente a ira do Pai naquela tarde, mas eu fui coberta. Naquele caso, coberta pelo Adão e Eva, pela pele daquele animal. Hoje, cobertos pelo sangue de Cristo. Pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz, pelos nossos pecados. E essa música veio bem desse lugar de, sabe, reconhecer o Deus misericordioso que está diante de nós, que nós não merecemos, nós não somos dignos, mas Ele nos ama e nós fomos cobertos. Então, essa é a mensagem mesmo dessa canção. Se você assistiu esse vídeo, né, até aqui, eu realmente oro para que você entenda aquele sacrifício de Jesus na cruz, né? Que você entenda que nós somos cobertos, todos nós fomos cobertos por aquele sangue. É isso. Amém.